Amém, irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. É uma oportunidade muito honrosa e, ao mesmo tempo, também de muita responsabilidade para nós, né? Eu acredito que todo pastor, todo cristão que teme a Deus, que tem um chamado, que tem uma vocação de Deus, sente esse temor quando toma uma tribuna, né? Para falar do amor de Deus, para pregar a santa e poderosa palavra de Deus, para uma santa e abençoada igreja que foi comprada com o sangue precioso de Cristo ali na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos na palavra do Senhor. Quero pedir aos irmãos da mídia que coloquem no texto, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, nós vamos ao texto da Santa Ceia, a leitura que é a leitura basilar da ceia do Senhor, no meio evangélico, né? Nós vamos, 1 Coríntios, eu vou ler com os irmãos, bem rapidamente, depois nós vamos meditar acerca do que o apóstolo Paulo nos ensina e ensinou à igreja com relação à ceia do Senhor Jesus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, muitas vezes, nós temos esta cerimônia, mensalmente, né, nas congregações, aqui na sede, e a palavra de Deus muitas vezes passa a se tornar um hábito, passa a se tornar muitas vezes um cerimonial ou uma cerimônia tão importante como essa, como algo corriqueiro nas nossas vidas. Isso é uma verdade, isso é um fato constatado. Como muitas vezes a gente fala ou a gente diz assim: hoje eu vou para a igreja, hoje eu preciso estar na igreja, hoje eu preciso ir à igreja, hoje é domingo. Mas esse pensamento é um pensamento, essa forma de pensar, essa forma de agir, é uma forma correta? É algo que deveria ser assim? Eu faço essa pergunta para os irmãos. Você precisava estar aqui hoje? É porque você toca na banda? É porque eu vou cantar com o pastor Oséias? Não. Há uma importância muito maior em estarmos aqui nesta manhã. Há algo muito mais importante que nós viemos fazer aqui, que é adorar o nome do Senhor Jesus. Isso é bom, isso é salutar. Mas hoje, em especial, nós viemos aqui para fazer, além disso, além de adorar a Deus, participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Nós viemos aqui nesta noite para participar de uma cerimônia especial, de um ato especial que foi ordenado pelo Senhor, pelo próprio Jesus, e que é um cerimonial, a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo trazendo instruções à igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo começa louvando a Deus pela atitude da igreja de Corinto, por boas atitudes, por boas práticas, mas também o apóstolo Paulo se vê na necessidade de dar algumas instruções, porque assim como esta igreja, a igreja de Corinto, era composta por homens e mulheres, pecadores, falhos, e a igreja por si só precisa do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da correção,
precisa muitas vezes da voz do pastor, daquele que é chamado por Deus, daquele que é orientado por Deus para ensinar a igreja. E é por isso que estamos aqui, para aprender. Estamos aqui para celebrar, estamos aqui para participarmos de uma festa tão gloriosa. E dentro desse contexto que a igreja de Corinto se encontrava, muitas das vezes nós estamos aqui na congregação, a de família, sede, e muitas vezes a gente não para pensar o contexto em que estamos vivendo, a forma como nós estamos participando da ceia do Senhor. Eu disse logo no começo que muitas vezes a gente vem por um hábito, por um costume, à igreja, por uma obrigação muitas vezes. Isso, podemos dizer, se torna até um ato de religiosidade. Mas Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos a sua igreja. Ele nos fez a sua igreja. Ele nos comprou, Ele pagou com o seu sangue ali na cruz para que nós fôssemos a sua igreja. E dentro desse contexto, nós vemos que o apóstolo Paulo encontrou 3 problemas que surgiam na igreja em relação ao culto. A posição da mulher, nós vamos encontrar no capítulo 11, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Portanto, nós queremos nos ater aqui, nessa parte do capítulo 11, em que Paulo trata acerca da ceia do Senhor. Nós vamos observar que ali havia um costume, na ceia, em que os irmãos que estavam participando daquela cerimônia tinham um costume, por conta de uma festa chamada Festa Ágape, que havia no meio dos judeus. Eles se reuniam, faziam ali um banquete, faziam ali um ajunta-pratos, e se reuniam, e faziam aquilo que muitas das vezes a gente faz na igreja. Reúne o povo, vamos fazer aqui, né, uma refeição, vamos nos alegrar. Mas o problema é que havia muitos que não participavam de forma igualitária. Muitos se reuniam ali, naquela festividade, naquela comilança, podemos dizer assim, que foi o que o apóstolo Paulo encontrou ali naquela situação. Muitos se reuniam ali, não para glorificar o nome do Senhor, mas muitos estavam ali se embebedando, se embriagando, e os pobres, muitas vezes aqueles que não tinham condição, ficavam de fora. E o apóstolo Paulo, ciente desta situação, ciente desse fato, resolveu trazer uma instrução da forma como deveria ser realizada a ceia do Senhor Jesus. Pastor, muitas vezes, eu acabei de dizer aos irmãos, venho na congregação para participar da ceia do Senhor, mas queremos dizer aos irmãos que é muito mais do que estarmos aqui. Não é simplesmente o fato de estarmos aqui, mas é a maneira como nós chegamos até aqui. É a maneira como nós chegamos até o ato da ceia. É a maneira como aqueles irmãos se reuniam antes da ceia. Eles faziam um banquete antes da ceia. Os pobres, os necessitados ficavam de fora. E depois eles iam para aquilo que deveria ser uma festa espiritual, que é o que foi ordenado pelo Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo resolve colocar as coisas no lugar. Ele resolve instruir a igreja de Corinto. Ele resolve instruir os irmãos a forma como o Senhor Jesus o havia ensinado, a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. Porque antes de tudo, a ceia deveria ser um memorial. A ceia deveria ser algo solene, que deveria ser realizado de forma santa, ordeira, e não é o que estava acontecendo ali naquele momento. Não era desta maneira que a ceia vinha sendo realizada, que a cerimônia de ceia vinha sendo realizada na igreja de Corinto. E havia desordem, havia alguém que ficava de fora, os pobres não participavam daquela comunhão, e o principal de tudo, não havia a comunhão entre a igreja. Esta é uma reunião em que deve haver uma comunhão plena, uma comunhão perfeita. É o ápice da comunhão entre os crentes, entre os cristãos. Nós nos reunimos aqui de culto
em culto, de oração em oração, de segunda a sexta-feira, muitas das vezes. Mas é preciso que a igreja esteja unida. Nós vimos aqui o que Deus tem feito na AD Família. E isso nós louvamos a Deus. É resultado da comunhão. É resultado da comunhão entre os irmãos. É porque a igreja tem entendido o significado de tudo isso. O significado verdadeiro de ser igreja. E é fruto sim da comunhão. É fruto de um trabalho árduo. É fruto de um trabalho laboroso, difícil, espinhoso, que é, muitas vezes, pastorear, ensinar. Eu ouvi aqui, os irmãos viram, o hino que foi entoado agora, antes desta palavra. Muitas das vezes nós precisamos levantar a nossa cabeça, esquecer que nós temos problemas, esquecer de nós mesmos, a exemplo do que fez Cristo, e lutar, e levantar a cabeça, e batalhar, e lutar pelo reino de Deus, para que a comunhão seja perfeita, para que a comunhão seja verdadeira entre os irmãos. E é isso que é glorioso, e é isso que é bom, que faz com que a igreja cresça. É a comunhão entre os irmãos. Aonde não há comunhão, não haverá crescimento. Aonde não há comunhão, não haverá uma mesma forma de pensar. Não se chega em lugar algum. Se não houver comunhão na igreja, se não houver ensinamento. Então o apóstolo Paulo, ele explica a cerimônia da Santa Ceia, como ela deveria ser realizada. E eu quero trazer aqui algumas definições para a Santa Ceia. O que é a cerimônia da Santa Ceia? O que é que eu e você viemos fazer aqui? Qual o significado desse ato, que tem que ser um ato solene? Não simplesmente um ajuntamento de cristãos, um ajuntamento de crentes. Qual o significado da ceia do Senhor? Pastor, eu sei o significado, mas tem muitos que ainda não sabem. Muitos que ainda não pararam para pensar qual o significado. Eu trouxe essa mensagem lá na congregação da região sul, e eu fui tocado por Deus para trazer essa mensagem aos irmãos. Porque muitos não têm deixado, não se têm deixado entender qual o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Porque não é simplesmente pegar o pão, pegar o cálice, levar à boca e dizer. Muitas das vezes a gente ouve até algumas heresias, né? Quando você ouve alguns ensinamentos acerca da ceia do Senhor, você se encontra com os mais diversos tipos de heresias. E não é este o significado da ceia do Senhor. Até mesmo, existe algumas influências do catolicismo, e eu digo influências do catolicismo porque eles creem de forma diferente de nós. Eles creem na questão da consubstanciação, em que no momento em que se toma o pão ou o cálice, aquilo se transforma no corpo de Cristo. E isso não é desta forma. A ceia do Senhor, ela tem um simbolismo. Mas vamos aos significados. Aos significados da ceia do Senhor. São os elementos da ceia, o pão e o vinho. E o que eles representam? Respectivamente, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O pão, por ser este o alimento símbolo da vida, Jesus assim identificou-se aos seus discípulos, dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Por conseguinte, quando o pão é partido na celebração da ceia, vem-nos à memória o sacrifício vicário de Cristo, através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. Então, quando nós encontramos o significado desse elemento, nós passamos a entender que o Senhor entregou a sua vida, Ele entregou o seu próprio corpo pelo perdão dos meus pecados. Quando o corpo de Jesus foi entregue, quando o seu lado foi ferido,
quando a sua carne foi rasgada. Aquele ato significava a entrega da vida, a entrega total do Senhor pelos meus pecados, por uma culpa que não era dele, mas por uma culpa que era minha. Para redimir o meu pecado que é cometido na carne, Jesus sofreu em sua própria carne, para que através daquele sacrifício, eu e você pudéssemos ser remidos, redimidos dos pecados que nós cometemos com o nosso corpo, na nossa carne. Ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã tão solene, tendo este privilégio de participar do seu corpo. Esta festa, irmãos, é para lembrar, é para rememorar a morte mesmo. É um tanto contraditório, mas é para celebrar a morte do Senhor Jesus. É porque Ele morreu. E isso é motivo de alegria para nós. Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por ti. Tem coisa que às vezes pode alegrar o seu coração, mas nada pode alegrar mais o coração do crente do que este sacrifício tão maravilhoso que foi o Senhor que fez por nós. E trazer isto à memória é necessário. Nós precisamos relembrar disso. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa justiça, que a minha religiosidade é suficiente para me trazer paz, para me trazer a presença de Deus. Mas eu quero lembrar que nós somos pecadores, que eu sou pecador, que eu posso ir diante de Deus, eu posso ir à presença de Deus, mediante este sacrifício. Eu posso dizer que sou sarado. Isaías profetizou dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus, você foi curado. Você pode ser curado aqui nesta manhã, porque Ele foi ferido, porque Ele foi moído pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões, pelo pecado que eu e você não deixamos de cometer no nosso dia a dia. É por isso que esse momento é um momento solene. O segundo elemento, o vinho. Qual o significado? O fruto da vide, muitas das vezes é conhecido como vinho, o cálice do Senhor, em Mateus 26 e 29, 1 Coríntios 11 e 27. O vinho na ceia lembra-nos do sangue de Cristo, vertido na cruz, para redimir a todos os filhos de Adão, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Portanto, o pão e o vinho são biblicamente o memorial do Calvário. É para lembrar o martírio, é para lembrar o sofrimento que Ele padeceu por nós. O vinho também era uma confirmação, olha que coisa interessante, que o vinho era uma confirmação nas festas de noivado. O noivo, a família do noivo, o noivo pagavam o dote pela noiva na cultura judaica, e ali, durante aquele momento, era apresentada à noiva um cálice, para que aquela noiva bebesse aquela taça com aquele cálice. E quando ela aceitava beber aquele cálice, ela estava aceitando o compromisso que ela tinha com o noivo. Ela estava dizendo ali naquela cerimônia de noivado que ela estava dando um sim para aquele noivo, que ela estava aceitando. E quando nós fazemos a ceia do Senhor, quando nós celebramos, olha que significado lindo isso, nós estamos dizendo um sim para o Senhor Jesus. Por isso celebramos a ceia de tempos em tempos, de mês em mês, e estamos aqui neste momento dizendo um sim para o Senhor, dizendo um sim para o sacrifício, dizendo para o Senhor que nós aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós ali na cruz.
dizendo a ele que nós estamos esperando o momento do casamento, o momento da união com o noivo, o momento em que ele virá te buscar, o momento em que ele virá buscar a sua igreja. E esse momento será tão lindo, tão maravilhoso, como aquela noiva que espera. As noivas sabem dizer isso. As noivas viveram, né, esta emoção de aguardar o dia do casamento. E o noivo também sabe o que é a ansiedade, às vezes, de ficar esperando em pé, esperando pela noiva. E é interessante essa questão do vinho. Há uma outra coisa que eu queria trazer para os irmãos, é que o noivo não, ao contrário da noiva, a noiva poderia continuar, olha que coisa interessante, ela continuava tomando o vinho até o dia da celebração, mas não é para os irmãos tomar vinho por aí não, viu, irmãos? Não é para se embebedar não, porque o apóstolo Paulo falou também, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão e contenda. Mas o noivo não podia mais beber, até que chegasse o dia das bodas, até que chegasse o dia do casamento. E assim o Senhor Jesus o fez. Quando ele celebrou ali aquela Páscoa com os seus discípulos, aquela ceia, melhor dizendo, com os seus discípulos, ele prometeu um dia estar celebrando conosco esse pacto, porque é um pacto que se faz, é um pacto que foi feito, foi feita uma aliança ali naquele momento, quando Cristo, ele instituiu esta aliança, ele abriu os braços e disse ao Pai: Pai, está consumado. O Senhor consumou a obra da redenção, o Senhor consumou a obra perfeita de Deus, ali na cruz. E o que a Bíblia diz acerca da Santa Ceia? A Bíblia vai dizer muitas coisas do significado da ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela é um mandamento, ela é uma ordenança do Senhor. Ele ordenou por 2 vezes: fazei isto em memória de mim. Versículos 24 e 25 da leitura, em 1 Coríntios. 2, é um memorial divino. Em memória de mim ele mandou fazer, para que se lembrasse dele, para que ele fosse lembrado. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus, em meu lugar, em seu lugar. Então nós lembramos aqui que existia uma troca. Existe uma troca. Quem deveria ser morto? Quem deveria pagar pelos seus pecados? Mas qual de nós seria capaz de pagar pelos seus pecados? De dar alguma coisa em resgate da salvação da nossa alma? Mas glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se entregou por nós na cruz. Ele se entregou. Esse ato, esse momento, deve ser precedido de autoexame. É um momento de reflexão, é um momento solene, é um momento de fazermos uma introspecção e pensarmos: realmente eu continuo sendo pecador, continuo sendo falho, por melhor que tentamos ser a cada dia, a cada momento, a cada instante, e devemos ser assim, e devemos buscar, e devemos prosseguir, crescer. A Bíblia diz crescer de fé em fé. A Bíblia nos manda buscar ao Senhor. Deixarmos de ser crianças, meninos na fé, e sermos adultos. Não mais aqueles crentes que vivem dando trabalho para o pastor. Crente é uma bênção. Crente é ovelha. Você é ovelha de Jesus. Eu sou ovelha, né? O próprio Jesus falou: vós sois minhas ovelhas, eu sou o vosso pastor. Mas já não é mais tempo de sermos crentes meninos. É tempo de arregaçarmos as mangas e lançarmos as nossas mãos a seara, a obra do Senhor, e fazermos o ide do nosso Senhor Jesus. O que havia de ser feito por Ele, Ele fez por nós. Com a sua palavra, com o seu Espírito, Ele nos instrui, Ele nos ensina a cada dia. E eu, como crente, como ovelha, preciso produzir. Quem produz ovelha é ovelha. Quem ganha as almas para Cristo somos nós. É o crente. Muitas vezes a gente espera, né, que Jesus salve, que Jesus cure, que Jesus faça tantas coisas na igreja. Mas Ele vai fazer sim, Ele faz. Mas Ele vai usar a mim, Ele vai usar a nós.
vai usar todos nós. Então, o crente maduro precisa produzir fruto para o reino de Deus. E a partir do momento que nós fazemos esse autoexame, essa autoanálise, porque é o que a Bíblia diz, aquele, né, que nós temos que nos examinar a nós mesmos. Essa questão da dignidade, irmãos, ela, muitas vezes, algumas pessoas antigamente, eu acho que aqui hoje não tem mais quem faça isso, deixava de cear, porque dizia assim, eu estou me sentindo indigno, eu não sou digno de cear. Pastor José, eu não vou cear hoje porque eu briguei com meu vizinho e eu fiquei com raiva. Não vou dizer que fiz alguma coisa mais grave, mas fiquei com raiva. Por isso não vou cear, pastor José. Não vou cear hoje. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Não perca esta oportunidade de estar em comunhão com Deus nesta manhã. Não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que já foi pago, aquilo que já está garantido, que é o perdão. Não deixe de vir à igreja, não deixe de fazer as coisas para Deus, por qualquer motivo que for. Mas saiba que através desse autoexame nós entendemos que somos mesmos pecadores e continuamos sendo, mas somos lavados, somos purificados pelo sangue de Jesus. E isso é motivo de glória, irmãos. Que coisa maravilhosa! Já imaginou se Deus fosse mudar o tratamento conosco a cada pecado que cometemos? Às vezes a gente faz isso com o nosso irmão, né? Vou anotar na caderneta aqui o que o fulano fez para mim. É mais uma. Mas Deus não faz assim. A Bíblia diz que o meu pecado, o teu pecado, pelo sangue de Jesus, né, está lançado no mar do esquecimento. Saiba discernir o corpo e o sangue do Senhor nessa noite. Participar da ceia sem discernir do corpo do Senhor é ter os santos elementos da ceia como coisas comuns. Também com relação ao discernimento, não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira. Viver de qualquer maneira. Viver na prática do pecado, da mentira, do erro, do engano. De coisas que não condizem com o caráter cristão, com a conduta do cristão. Essa autoanálise também tem que ser feita nesse aspecto. Principalmente nesse aspecto. Porque eu preciso honrar o sacrifício que foi feito por mim. Eu preciso. Eu não posso desonrar o meu mestre. Eu não posso desonrar o meu Senhor, aquele que deu a sua vida por mim ali na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é uma ocasião propícia ao recebimento de bênçãos. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, Deus pode derramar copiosas bênçãos neste momento, hoje. Enquanto você participa da ceia do Senhor, Deus pode derramar bênçãos inauditas, bênçãos que você e eu não imaginávamos e não esperávamos. A Bíblia diz que muitas vezes nosso olho nem viu, nosso pensamento nem conseguiu alcançar a grandeza daquilo que Deus pode fazer por nós. Mas são essas coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A Santa Ceia, então, é um momento de gratidão. É um momento de sermos agradecidos, de sermos gratos ao Senhor. É um momento solene, é um ato solene. É uma ordenança. É um momento maravilhoso. É mais um culto? Sim, mas é um culto especial. É um culto em que eu me lembro de tudo que o Senhor fez por mim. É um culto no qual eu me alegro. A gente não canta, né? Rude cruz se erigiu, dela um dia, como emblema de vergonha e dor. Vamos juntos. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Alegre-se na cruz de Cristo nesta manhã. Alegre-se nesse sacrifício que o Senhor fez por nós. É um momento de gratidão. É uma ocasião propícia para você se derramar diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, Jesus. Porque apesar da minha pequenez, apesar das minhas falhas, o Senhor olhou para mim com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. O Senhor não olhou para as minhas falhas. O Senhor não olhou para a minha ignorância, de onde eu vim, quem eu era. Mas o Senhor se agraciou de mim e me deu a sua própria vida, para que eu pudesse ter vida nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo. Esta manhã, o Senhor Jesus te diz que é momento de gratidão. A Santa Ceia, irmãos, vamos concluir aqui, é para os discípulos do Senhor Jesus. Conforme Lucas 22:14, pode colocar por gentileza. Jesus levou apenas os 12 para a mesa da Páscoa, seguida da ceia do Senhor. Se a ceia fosse para qualquer um, ele teria chamado muitas pessoas. Mas ele chamou somente ali os seus discípulos. E eu quero dizer que o Senhor Jesus, de forma especial, chamou a cada um de nós. Chamou de forma especial. Esta manhã é uma manhã especial. Você, eu, nós somos especiais. Este culto é um culto especial. É uma cerimônia na qual nós relembramos, rememoramos, e através do partir do pão, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus. Quando nós participamos da ceia, irmãos, nós fazemos um memorial, nós lembramos do que foi feito, nós nos alegramos, né? Como dissemos aqui, nós fazemos lembrar o que foi feito. Então ela é um memorial, porque eu estou relembrando. Também a ceia do Senhor é um momento de, agora no presente, de nos alegrarmos. É um momento de alegria. Estar aqui é um momento especial, é um momento de festa. Então fala do presente, mas também fala do futuro, que é a nossa esperança, que é a esperança da igreja. Olha, irmãos, com toda a alegria no meu coração, eu me emocionei ali, eu chorei ao ver o templo novo. Mas pastor Oséias, o templo novo vai ficar um dia. Isso aqui vai ficar a casa, vai ficar o carro, vai ficar a fazenda, mas nós seremos arrebatados. Porque você foi comprado para não ficar mais aqui nessa terra. Porque Ele morreu por nós. E a ceia fala desse momento maravilhoso, deste momento da glória que nos espera, que é o momento em que sentaremos à mesa e estaremos ali eternamente com Deus, participando da boda do Cordeiro, participando e revendo o Senhor Jesus, junto com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Participe com alegria da ceia do Senhor nesta manhã. Alegra o teu coração pelo que Deus já fez, por este momento maravilhoso e por tudo que Ele há de fazer. Amém? Glória a Deus.